tenhamos mais capítulos dessa novela curta, mais intensa, né? E a gente torce para que o Pedro continue no Flamengo por mais alguns anos. Mas, segundo informações, se vier a proposta, o Flamengo vai estudar, porque entende que o momento não é favorável, no sentido de o jogador tá chateado, tá triste, tá para baixo, né? Quer jogar talvez mais do que está jogando, ele entende isso. Enfim, o Flamengo já sempre colocou muito claro que não existe inegociável, a janela do mundo árabe está aberta, e eu não duvido não, Letícia, porque o Al-Shabaab, se não me engano, fez uma grande proposta para o Roger Guedes, do Corinthians, né? Com todo respeito, o Pedro tem muito mais status do que o Roger Guedes, até porque ele disputou uma Copa, né? E são características diferentes. Então eu não duvido de vir algum time doido desse da Arábia não querer contratar o Pedro, né? E de repente ele preferir ter paz, independentemente da carreira. Mas enfim, vamos aguardar. Aí seria tudo também funcionado de um achismo. Pode até opinar, mas assim, mas o certo é que o Pedro está lá, está treinando, e obviamente é um jogador que o mercado agora já está ciente, que não vive um momento de paz por completo no clube. E aí qualquer proposta que chegar vai ser analisada de forma diferente. Isso é muito óbvio. Né? Isso aí também a gente não pode enganar o torcedor. Finalizado esse assunto, Pedro, Letícia, vamos falar do assunto, o Flamengo pega o Olímpia quinta, temos live amanhã, mas vamos falar sobre o mercado da bola, né? O Flamengo fez mais uma proposta para o Wendel, junto ao Zenit, né, que é o clube do qual ele tem vínculo. Inclusive, essa foto vazou da proposta e a proposta foi recusada de 15 milhões. O Flamengo enviou essa proposta oficial, inclusive os russos ficaram arara. O Flamengo que enviou, né? Não entendi muito bem. Esse encaminhar de proposta é normal, né? É até corriqueiro e faz parte até do, da normalidade. Você realmente tem que formalizar essa proposta em documentos. O Flamengo enviou, o Zenit recusou, mas segundo a Raíssa Simplício, o Gabriel Reis, a própria Letícia Marques do GE, o pessoal fera que cobra o Flamengo também, o Flamengo já fez uma contraproposta de 16 milhões por 80, 16,8 milhões por 80%, mas parece que o Zenit quer 18,9 vendendo 90. Os caras são carne de pescoço, né, Letícia? E eles acharam que ia ter facilidade com o Claudinho. A gente sempre falou que ia ser muito difícil. O Flamengo chegou a acenar com um otimismo, mas aí o Claudinho não vem pro Flamengo. E o Wendel, cara, ele vale 16,8 milhões por 80% ou 18,9 por 90%. É muita grana, sem contar que o clube fez a proposta, mas não mostrou como pagaria. Parece que o Zenit topa, mas quer 50% de entrada e os outros 50% seria parcelado, mas topa vender por 18,9, mantendo só 10% do atleta. Que embrolho, será que vai dar tempo, Letícia? E aí surgiu o plano C, que é o Lanzini, a gente vinha contando essa pedra aqui. Eu falei ontem na live com o Paparazzo Rubro Negro, simultâneo na Rubro News, e ontem, se eu não me engano, a Paula Matos, que era do Coluna do Fla, está no lance, faz um grande trabalho, a menina, ela também trouxe a informação de que o Lanzini pode entrar no radar do Flamengo, o Flamengo estava observando. Se eu não me engano, acho que o Bruno Castanho chegou a falar também que poderia ser um dos nomes que estaria nessa possível lista informada pelo Caio Mota ontem. E aí, faz um mix aí dessa opinião e dessa informação sobre um aumento de proposta da primeira recusa do Wendel, na verdade, segunda, né? Ofereceu 13, recusou, ofereceu 15, recusou, e parece que o Flamengo agora acena chegando a 16,8, mas os caras querem 18,9, com uma diferençazinha percentual. Fala um pouco sobre o Wendel, o que você imagina, o que você pensa sobre isso, Letícia, faltando um dia para fechar a janela europeia. Um dia. Então, Júlio, como você disse muito bem, essa situação de mercado da bola e de Wendel, para mim, ficou evidente desde o dia 22 de julho que o Flamengo não traria ninguém. Não sei para a galera do chat, não sei para outros canais, não sei para o Júlio, mas do dia 22 de julho, diante das últimas notícias e a gente também sabendo de algumas informações, para mim ali já foi ficando muito claro e desenhado que as últimas semanas só seriam notícias, mas na prática mesmo, que a assinatura de contrato, a chegada de jogadores, isso provavelmente não aconteceria. Negociar com o Zenit, negociar com o time russo, negociar com o time chinês, nunca foi fácil e não vai ser fácil. Então, se eu fosse o Flamengo, eu evitaria, para ser bem sincero, em negociar com qualquer jogador
do Zenit até o momento. Inclusive, eu vi um comentário, eu não me recordo de quem foi, mas eu acho que foi do Bernardo Ramos, né, jornalista muito competente também, e ele falou o seguinte, ele falou um comentário que eu falei, cara, eu nunca havia pensado nisso, que raciocínio fantástico do Bernardo. Bernardo, o Bernardo é Bernardo fantástico. Ramos. É um grande amigo, ser humano, caráter e profissional surreal. Sou fã do Bernardo. Também sou, sabe muito, sabe? E aí ele fez um raciocínio que eu falei, cara, não parei para pensar nisso. Qual era o raciocínio que ele fez? O Zenit não está disputando nenhum campeonato de grande relevância. Hoje, contratar um ótimo jogador nível europeu para ir disputar somente um campeonato russo e uma Copa Russa, ninguém vai querer. A não ser que seja ali um valor astronômico no futebol brasileiro, possivelmente, como aconteceu, né? E dentre outras possibilidades de troca que o Zenit faz muito esse tipo de negociação. Então, o que acontece? Ele terminou dizendo o seguinte, qual é a vantagem do Zenit em negociar o Claudinho e até mesmo, entre aspas, o Wendel, sendo que não vai ter nenhuma peça próxima de reposição, principalmente para o Claudinho, para a altura que o Claudinho é para essa posição de meio campista. Sabendo disso, é óbvio que o Zenit não vai facilitar nenhuma saída. Quando ele disse isso, eu falei, faz todo sentido. O Zenit não vai contratar outro jogador de um nível do Claudinho, por exemplo, no mercado para ir disputar uma Copa Russa nesse momento que a Rússia está passando. Todo mundo acha e, inclusive, vê que é furada. Muita gente vê o risco que é. Outras pessoas entendem que o dinheiro para morar lá nesse momento não vale a pena. Então, assim, seria uma negociação difícil. E aí, quando ele falou... crise, né, cara? Crise, sim, crise. E aí, quando ele falou isso, eu fiquei pensando, né, que é por isso que o Zenit, além de já ser difícil, ter negociado mais fora do que o normal a saída de qualquer atleta. Olha que o Zenit não conta com o Wendel da mesma forma como conta com o Claudinho. Mas mesmo assim, eles não querem, vamos facilitar aqui, já que a gente não conta com o jogador. Sobre o Claudinho, acho que eles contam sim, tá, Lili? Acho que eles querem contar o Claudinho ali como um cara de confiança. Então, eles não contam com o Wendel como contam com o Claudinho, entendeu? Desculpa, eu compreendi errado, perdão, com certeza. Isso. Aí sim, concordo, concordo. Isso, E porque com o outra, Claudinho eles contam. é aquele cara que é milionário, tem dinheiro pra caramba, já comprou tudo, não sabe nem mais com o que vai gastar, e não tem mais com o que gastar, e não pode. Porque é um rico que, para que vai fazer um investimento surreal? Não tem tanto público. Né? Eu estava conversando com o Fábio Aleixo, você vê, o Zente teve a estreia lá, não deu tanto público não, cara. Então, quer dizer, é um gigante, mas não tem uma torcida gigante. Né? Ou então até pode ter uma torcida gigante, mas não é apaixonado igual a do Flamengo, esses times aqui do Brasil. E como é que vai fazer um investimento alto para não ter essa competitividade? Eu te compreendo, Letícia. E tem um fundo de lógica esse levantamento do Bernardo Ramos. E outra, parece que é verdade mesmo. Os caras tiveram a cara de pau de pedir o Pedro e o Vitor Hugo, né? Para poder ser inserido no Para negócio. você ver, né, como é que eles são chatos para negociar. Beleza, a gente coloca esse valor de 16, olha só, a gente aceita 16, mas que seja no bolo aí o Vitor Hugo ou Pedro. Meu Deus do céu, esses caras não têm noção nenhuma de preço e valorização dos jogadores, só pode. Porque, assim, eles acham que o primeiro que o Flamengo é o Corinthians, que vai mandar Duqueiroz, Mantuan e companhia. O Corinthians fez uma negociação, na minha opinião, uma furada, mas, enfim, já foi problema do time paulista. E aí, o Fábio Aleixo, você falou sobre ele, há 45 minutos, ele postou um vídeo, né, do Wendel e todo o elenco do Zenit indo fazer um treino aberto em São Petersburgo, num jardim ali para a torcida, né, para esse início de temporada. E o Wendel estava junto, então provavelmente... Ele tem contrato, né? Sim, tem contrato, ele tem que ser profissional. Igual o Pedro, tem contrato, se apresentou, tá lá, tá treinando, tá treinando. E outra, Exatamente. a informação do Napoli também envolvendo o Wendel, né? Sim, a Monique, a Monique, não, a Mônica, ela até tinha colocado mais cedo do Coluna do Flat que o Wendel não quer jogar no Napoli, porque foi um outro clube que fez uma proposta, né? Até aí também nenhuma novidade. A prioridade dele é vir para o Flamengo. Só que, com essa contraproposta da informação da Raíssa Simplício de 18,9, com 50% à vista, mais o mecanismo de solidariedade, desculpa, é surreal. Se para mim 15 milhões de euros pelo Wendel já era surreal, imagina essa proposta do Zenit. 8,9 mais o mecanismo? A informação da Raíssa é essa. Mais Pô, aí vai ter que pagar Fluminense. Eu acho que o mecanismo tem que pagar um dinheirinho também aos fortes. 50% à vista. Aí não. Aí é doideira. Aí, pra mim, cara, não vale a pena e o Flamengo larga de mão, tá? Por que não pagou esse no Claudinho? Por que não pagou o Dela Cruz? Cara, eu acho o Wendel um grande jogador, tá? Eu acho ele bola pra cacete, mas também é um fio desencapado. Mas a questão é, o que seria melhor pro elenco? O Dela Cruz ou o Wendel? Se você me tivesse me perguntado isso ano passado, eu falaria o Wendel, porque o Dela Cruz estava mal fisicamente, né? Parece que o Dela Cruz hoje vive um momento
mágico no River, né? Campeão argentino, fazendo gol, dando assistência. Pô, por que não pagou isso no De La Cruz? Por que não pagou isso no Claudinho? Vai ter sempre esse questionamento, né, Lelê? E outra, uma coisa é, igual o Pedro Mengão melhor ontem, eu gostei muito da, da análise que ele fez, né? Até para contextualizar. Ele, poxa, Julião, você lembra o João Gomes? O João Gomes preferiu jogar no Wolverhampton do que no Lyon. E o Rodolfo Landim preferia vender pelo Lyon, pelo bom relacionamento com o John Textor. Mas eles preferiam a Premier League. E olha que o Lyon chegou a igualar a situação do Wolverhampton de comprar o jogador à vista, sem parcelar. Né? Mas ele preferiu jogar a Premier League. Eu falei, pô, Pedro, mas a diferença era menos de 1 milhão de euros. O Carlos Leite, ele lavou as mãos, falou, ó, o que o meu jogador decidir, tranquilo, ou Lyon ou Wolverhampton. O Flamengo preferiu o Lyon, o João Gomes preferiu o Wolverhampton, bateu o pé e ele foi pro Wolves. A diferença é que 18,9 para 25 milhões, porra, a diferença é muito grande. E a gente sabe que o russo gosta de dinheiro, irmão. Os caras dão tchau de mão fechada. É tudo salinho, parceiro. É tudo pão duro. E aí, claro que vale a vontade do jogador. Se ele falar que não quer ir, ele não vai. E acabou. Pô, não vou assinar, não quero ir. Aí, às vezes, o clube até faz uma pressão para ele aceitar. Mas se ele não quer ir, a notícia da Mônica, né? Do Coluna do Fla, bom dar o crédito. Isso. Beleza. Agora, a diferença é grande, Lelê. A diferença em relação ao João A Gomes, que foi. diferença é grande, mas ele está forçando a saída para o Flamengo. É por isso que eu acho, Ele, inclusive, que o Zenit não vai facilitar. Porque é falou, isso, pô, tá cara. forçando para o É isso. Flamengo. E o Napoli quer 25, então você vai ficar. É tipo isso, entendeu? Vamos falar em português? Ah, é, seu puto? Tu quer ir pro Flamengo? Eu tô com uma proposta aqui de 25 milhões. Tu tá de sacanagem Exato. com a minha cara. Eu vou receber 7 milhões a menos. 6 milhões a menos. Sabe o que é 6 milhões de euros a menos, galera? São quase 30 milhões de reais, cara. Mais um pouco. 30 milhões de birubiru. É caro demais. 30 milhões. 7, né? De 18 a 25. Não, 18,9. 19, É né? porque a Raíssa arredondou para 18, né? 18,9 foi É, a é 18,9. Vamos andar para 19. 19 para ficar menos feio pro Flamengo. 19 para 25 são 6 milhões, filhão. Porra, multiplicado isso aí em real, é 30 birubiru. É caro pra cacete, é muita grana. Ah, o Flamengo é um clube europeu, que negocia em euro. Tudo bem, mas são 6 milhões de euros, é muita grana. Eu já acho 18,9 um absurdo. 16 eu já acho caro. 15 eu já acho demais. Imagina 18,9 agora. Ele quer forçar vir pro Flamengo. E o raciocínio é esse, Lelê. Ah, é, seu puto? Tu quer ir pro Flamengo? Tá bom. Quando faz janela? Quarta-feira? Tu vai responder essa porra às 18 horas quando fecha a janela às 19. Vai ser isso, vai ser a guerra da carne. Os caras jogam corpo ali, os caras jogam corpo aqui. É igual filme. É guerra da carne, amigo. Agora o Wendel quer jogar no Flamengo, E quer voltar pro Brasil. Os caras querem vender pro Napoli. Como é que faz? por Difícil, isso né? mesmo que eles vão falar bem assim, então nem você nem eu, você fica. Né? Vai ser esse tipo. É, o Russo tá cagando, acabou de vender 60 milhões de euros pro Malcom, Esse é o pô. termo. Eles não estão nem um Esse é o pouco termo. preocupados se vai sair negociação com o Wendel ou não. Estão cagando pro Flamengo. E eles fazem essas propostas de sacanagem, surreal mesmo. Tá bom, não te vende o Wendel. Traz aí o menino Pedro e o menino Vitor Hugo. É, é Pô, isso. é, Eu cara. imagino que o Flamengo, para ser bem sincera, vai desistir, tá? Dessa negociação, até pela Tu acha, Lelê? contraproposta. Tu acha? Eu acredito. Eu acredito. Sabe por quê? Porque, por exemplo, se ele não tivesse colocado talvez 50% à vista, do jeito que o Flamengo está desesperado e o Marcos Braz quer provar para o São Paulo e para a torcida que trouxe a quarta peça, poderia. Agora, como eles pediram 50% à vista, 50% de 18 milhões, colocando aqui a informação da Raíssa, daria 9. 9 milhões de euros calculado pelo euro nesse momento, que dá 5,24, vai dar em torno de 47 milhões de reais. Pô, o Quase Flamengo 50 pagar milhões. 47 milhões de reais à vista pelo Wendel é pura sacanagem. Aí você fala, por que o Flamengo não pagou à vista, então, pelo De La Cruz, entendeu? É um raciocínio básico, não faz sentido para mim. Acho até que esse esforço de 18,9 mais o mecanismo quase 20 milhões pagaria pelo Claudinho, porque eles não querem vender o Claudinho. Eles não querem, Exatamente. e eles não querem entregar de sopa ao Wendel, porque os caras estão com dinheiro. Então é aquilo, o país está com problema, beleza. Ah, não tem dinheiro, beleza, eu não vou vender meus caras barato. Agora é hora dele botar o burro na sombra. Pelo contrário, talvez era mais fácil perder ativos, os caras estão ganhando ativo. Que loucura. Então, beleza, o preço é esse, tem E, contrato, os caras Júlio, são ricos. São ricos, entendeu? É complicado. E aí surgiu a situação de Vitor Hugo, o Pedro pelo Wendel, o Napoli, e o Flamengo aí tem pouco tempo para correr.
Sabendo da dificuldade, Letícia, surgiu o nome de Ezequiel Lanzini, né? Não lembro agora se é Ezequiel, Miguel Lanzini. É Lanzini, argentino que começou a carreira se destacando no River Plate, atuou no Fluminense, teve Manuel, não? passagem. Emanuel Lanzini. Emanuel, Ezequiel, é alguma É, por coisa. aí. Estou com o celular agora, não vi. Me falhou a memória. Mas é um bom jogador, tem 29 anos, tem lenha para queimar. Teve uma passagem bacana no Fluminense, até fez um gol no Flamengo de cabeça. E eu me lembro que esse jogo foi. Eu estava no Engenhão, foi 2-1 Flamengo com 2 gols do Botinelli, muito rápido, aquela virada que ele fez um golaço de falta, né? Que a bola bateu no travessão, bateu no bumbum do Diego Cavalieri e entrou. E no outro, uma varada de fora da área, se eu não me engano, isso foi 2011 ou 2012, né? O Flamengo, acho que foi 2011, o Flamengo venceu o Fluminense, que naquela época foi o terceiro colocado. O Flamengo chegou a liderar o Campeonato Brasileiro naquela época. O time era o técnico comandado pelo Vanderlei Luxemburgo, né? O campeão foi o Corinthians e o Vasco da Gama foi o vice. O Flamengo terminou entre quarto, o Fluminense foi o terceiro. Foram 3 times cariocas entre os 4. E esse jogo foi 2-1, o Flamengo de virada nos minutos finais, né? Eu tava lá, acho que se eu não me engano, o Lanzini fez 1-0 com um gol de cabeça, já no segundo tempo. Uma jogada do Sobis, algo nesse sentido. Eu não sei se foi o gol do Sobis, jogada do Lanzini, ou gol do Lanzini, jogada do Sobis. Foi por aí. Mas ele é um bom jogador. Ele é um bom jogador. Mas qual o Lanzini? Como é que ele tá? Eu não sei se foi 3-2, 2-1, não me recordo. Eu não recordo. Mas foi por aí. O Lanzini acho que fez um gol, não recordo agora. Mas, Letícia, é um bom plano C. Ele está livre no mercado, terminou o seu vínculo com o West Ham. E é jovem. Ele estava muito próximo de retornar para o River. E a negociação travou, misteriosamente. Será que o Flamengo já tem conversas? Segundo a Paula Matos, o Flamengo consultou, sondou, né? E algumas pessoas na rede social, no Twitter, disseram que entraram em contato, eu não consegui, com um empresário do Lanzini que negou uma procura oficial do Flamengo pelo atleta. A informação que a gente tem é que realmente o nome dele estaria nessa lista que o Caio Mota trouxe, de probabilidade para plano C. Está na lista é uma coisa, procurar e sondar é outra, e formalizar também. Mas, caso se concretize, é um bom jogador, eu acho o Lanzini, eu acho ele bom jogador. Eu acho ele bom jogador. Só antes de falar sobre o Lanzini, aqui eu tinha falado aqui antes, o empresário do Wendel ele tinha dito ao Sport Express da Rússia uma declaração que para mim deixou muito claro que a situação com o Flamengo ficou mais difícil do que ele esperava, né? Ele disse assim, abre aspas para o empresário dele: as negociações sobre o Wendel são um processo muito complexo que ainda está em andamento. Porém, o tempo é muito limitado para fazer tudo. Resumindo, não vem. O tempo é muito curto para tanto processo de negociação. Resumindo a declaração do empresário aí, deixando evidente, né, que tentou de tudo, mas infelizmente não conseguiu. E o Fábio Aleixo também colocou agora a informação do Alexandre Membedev, diretor do Zenit, né, falando sobre isso. E ele disse assim: agora respondeu que nunca houve negociação com o Flamengo por Claudinho. Não negociamos, foi tudo uma especulação. Que loucura, viu, cara? Muito doido negociar com o Zenit. Não. Aí, porra, aí o Alexandre Bebedev também quer subestimar a inteligência de toda a imprensa do Brasil, né? Sim. Dos caras que conversam com o Fernando Garcia. Eu mesmo conversei com o Fernando. Tem print do Fernando falando que o Flamengo tem interesse, mas já era difícil. Aí não. Aí o Alexandre Bebedev também quer dar uma de Eurico Miranda, quer euricar, quer ficar polemizando. Ele complementou sobre o Wendel, tá? Essa parte foi sobre o Claudinho. Sobre o Wendel, ele disse assim: o Wendel está treinando. O Wendel está treinando. Queremos vendê-lo? Fez uma pergunta, né? Nós temos um produto e existe um comprador. Se houver uma oferta adequada, podemos enviá-lo. E ele complementou que não tem nenhuma proposta na mesa do Napoli até o momento pelo jogador. Então, o diretor aí, deixando claro. Então ele confirma duas coisas. Ele confirma que tem um interessado, que é o Flamengo. Inclusive essa carta de intenção, que já foi recusada de 15 milhões, ela está na internet. Aí se o Alexandre deve negar, ele é muito doido. Essa carta vazou no Twitter, nas redes sociais, da proposta de 15 milhões, que eles recusaram. Né? O Alexandre Medvedev é um doido, meu irmão. O cara é doidão. E, cara, só rindo. Mas deixa claro que tem um interessado a comprar o atleta, que ele está disposto a vender, mas se for interessante para o clube, e ele negou o Napoli. Então, eu não sei de onde surgiu essa informação do Napoli, acho que foi o Vene Casagrande, né?
Imagina se fosse o Julião, hein? Pô, o pessoal tava lá falando gracinha lá no Barrigada, lá no Twitter. O Vene Casagrande, eu acredito, porque o Vene é bem informado e não daria uma informação jogando no vento. Ele também conhece muitos empresários. Mas ele disse que oficialmente não chegou essa proposta, né? Pode ser que é uma proposta que devia estar sendo estudada e talvez não foi formalizada. Mas se o próprio Alexandre Medvedev falou também que nunca teve proposta pelo Claudinho, é se desconfiar também, que é meio doido, né? Então talvez tenha alguma coisa do nada Exato. oficial.